Apoio Cultural, a Quinta Essência. Muitos são os desafios da educação no Brasil. O combate ao analfabetismo, a luta por um ensino de melhor qualidade, especialmente na rede pública, as condições de trabalho melhores para professores. Os benefícios para o país e seus cidadãos, se essas lacunas fossem resolvidas, são evidentes. Resultariam em mais conhecimento, profissionais capazes, dinamismo intelectual e econômico. Mas o que está travando o avanço na área? A educação ou as pessoas? Olá, gurias, bem-vindas ao programa Conexão Alternativa. Bom tema esse de educação, né? Eu acho que educação tem mais a ver com aprendizagem do que com ensino. O que eu quero dizer com isso? Não adianta eu ser ensinada alguma coisa se eu não transformar isso numa habilidade e numa prática e numa atitude. Se eu tiver atitude com relação àquilo que eu aprendi, se eu colocar isso em prática, eu aprendi. Se não, eu tive uma instrução. E a instrução nem sempre é suficiente para nos tornar cidadãos. Nós estamos falando numa educação num sentido bem amplo, de me tornar um cidadão através da educação. E aí envolve realmente a família, envolve a escola e envolve a comunidade, a sociedade. Porque a gente aprende muito pelos exemplos. E nós vemos que a cada ano, sempre que são feitas estatísticas, elas se tornam mais alarmantes. As crianças não estão indo para a escola na idade adequada, ou vão para a escola porque, obrigatoriamente, por uma questão legal, por incidência do conselho tutelar, né, pelas promotorias especializadas. Caso contrário, as pessoas não têm a preocupação de colocar os filhos na escola porque não vê isso como importante. Não pensa como futuro, como investimento. E aí a gente vai puxar uma coisa anterior, que é a relação pais e filhos, a educação que a criança traz de casa. Como que ela está chegando na escola também? Né? Então, se a gente fizer uma avaliação, a importância do estudo hoje, ela é fundamental para qualquer cidadão, né? Para o sucesso profissional, pessoal. E hoje a gente percebe que os professores passam por um desafio muito grande, que é primeiro manter esses alunos em sala de aula e segundo conseguir passar o conhecimento para eles, porque muitos não têm disciplina, né, não seguem as regras que a escola coloca. Mas aí eu te faço uma pergunta. E aí os pais têm que apoiar nesse sentido, né? Mas será que a gente prioriza a educação? Será que o nosso país, a nossa sociedade prioriza a educação? Eu acho que não. Eu acho que muitas outras coisas são priorizadas. E outra coisa, nós temos um foco de ensino que eu acho bastante discutível. Nós não trabalhamos num foco da educação baseada em valores humanos. Nós baseamos os nossos valores de educação na ciência. E isso é muito complexo, porque isso é um contexto depois que quando a pessoa sai da teoria para a prática, ela às vezes está muito dissociado. Às vezes o que tu aprendeu na escola não é o que acontece no dia a dia. E isso teria que ser revertido na base. Concordo. De como isso está sendo passado, o que está sendo priorizado. Eu concordo, mas eu acho que falta um pouquinho dos pais também valorizarem o papel da escola, enquanto escola, o papel do professor. Se a gente for ver há anos atrás, o professor tinha o seu espaço, ele era respeitado como tal. Hoje se perdeu um pouco esse valor e isso se traz um pouco de casa, muito é de casa. Às vezes a criança chega na escola com esse conceito de que o professor está ali porque ele é pago para isso. Eu acho que são duas. E eu acho que esse conceito tem que modificar. Aí entra a questão dos valores, né? Porque se essa criança chega na escola com isso melhor preparado, sem dúvida ela vai entender o que ela está fazendo ali. Eu acho que são duas instâncias diferentes. Uma, essa questão pré-escola, essa questão familiar, educação familiar, de como a criança já vem, porque ela já deve ter os limites e a questão do respeito dentro da sua casa. Aí se ela tiver essa pré-educação, essa estrutura familiar, esse ensinamento familiar, ela vai para a escola de uma forma.
respeitando o professor. E quando tu diz que o professor tem 2 desafios, um é manter os alunos em sala e outros é passar o ensinamento, eu diria que o primeiro desafio de um professor hoje é conseguir ficar numa sala de aula minimamente sendo respeitado. Exatamente. Porque por mais absurdo que a gente que seja, quantas situações de professores agredidos que nós temos? Mas o que a nossa sociedade respeita? Respeita o dinheiro, essencialmente, basicamente, primeiramente. Então hoje há muita diferença entre um médico e um professor, antigamente não. Os dois tinham profissões muito respeitadas. Hoje se valoriza muito quem consegue fazer de sua profissão um grande lucro financeiro. Então isso perpassa, gente. Por mais que a gente diga que não, isso passa como um valor e isso é absorvido como tal. Hoje se diz que os filhos não respeitam mais tanto os pais. Eu acho que há controvérsias. Eu acho que hoje tem mais diálogo, tem mais negociação. Existe uma abertura melhor nessa relação. É que é preciso conquistar essa relação e não impor, né? Sem dúvida. E há um tempo atrás isso era imposto. Então talvez não era respeito que a criança tinha ou o filho tinha, era medo. Medo do olhar do pai. Quantas vezes a gente já ouviu falar aquela frase: meu pai só me olhava e eu parava tudo, ele não precisava falar nada. Mas esse olhar era um olhar de quê? Era um olhar de medo, né? De imposição de alguma coisa. A forma de ensinar já não é mais a mesma tão tradicional. Aos que defendem o modelo tradicional e aos que buscam outras maneiras de conquistar os alunos, chamar a atenção para que eles se interessem pelo conteúdo ministrado. Alguns especialistas em educação defendem que o que falta é a retomada do livro didático. Aquilo era uma vez, hoje já não funciona mais. Claro que a gente obriga ou faz com que o aluno anote, escreva num caderno, porque senão daqui a pouco ele não sabe mais escrever, não é? Mas os professores de português puxam a minha matéria, que é matemática, que é física, então nós fazemos ele pensar. A gente tenta usar os exemplos do dia a dia para motivar o pessoal, porque aluno sem motivação, ele não vai gostar. E ele só vai gostar quando ele começar a entender. Tem que ter disciplina e tem que ter o respeito, tem que ter o limite. Isso não é só na escola, isso é na sociedade. Gente, nós temos que partir também do seguinte: meio turno é muito pouco para educar uma criança, certo? Então eu parto que há necessidade do turno integral, a necessidade de incorporar outras disciplinas, como música, como artes, filosofia, sociologia. As questões as humanistas foram Exatamente. completamente tiradas do currículo, das né? inteligências, não é só inteligência matemática ou lógica, né? Porque o ser humano, ele é muito maior que isso. Exatamente, mas eu acho que em meio turno é muito difícil tu conseguir transmitir tudo isso. Então a escola deveria ir no mínimo até 3, 4 horas da tarde, deveria ser o turno integral, ela tem que ter realmente os recursos físicos de pesquisa, senão o que acontece? O estudante sai de uma escola fora desse contexto e vai para a realidade do mercado de trabalho e está fora da realidade. Que a escola acaba sendo um depósito de crianças, de alunos. Então, se faz, às vezes, uma reunião pedagógica, se tu não vai entregar um boletim, por exemplo, os pais muitas vezes não vêm. Né? Tudo bem, a gente sabe que hoje todo mundo trabalha, tem seus afazeres, mas o participar com o seu filho nesse contexto é muito importante, senão ele perde o sentido. A diferença da educação de antigamente. Aliás, esse tema educação permitiria muitos outros programas que nós ainda faremos aqui no Conexão Alternativa, porque por hoje ele vai ficando por aqui. Mas vale a dica para você que é pai, que é mãe, que é professor, que é educador, quem sabe não começar esse estímulo desde pequenininhos lá, com livros, com acesso à cultura, né? Tanto se fala sobre o acesso à cultura, quem sabe esse não desperta esse interesse, essa imaginação e criatividade ainda dentro de casa, hein? Obrigada, gurias, até a próxima edição. A você que esteve nos acompanhando, muito obrigada pela sua audiência. E lembrando, né, que a gente está gravando aqui nesse espaço maravilhoso que é a loja Quinta Essência, tão agradável, de produtos de qualidade tão bonitos. Vale a pena você dar uma passadinha aqui para conferir. Tchau, a gente se encontra na próxima semana. Apoio Cultural, a Quinta Essência.